Olá, nono ano. Aqui é a professora Thaís, do projeto de reforço SAEB, responsável pela disciplina de Ciências. Eu estou gravando esse vídeo para nós continuarmos os nossos estudos, agora com foco no simulado 2, que vocês fizeram recentemente. Eu vou corrigir junto com vocês, nós veremos os conteúdos de cada questão abordada nesse simulado, e eu farei igual fizemos naquele mesmo esquema do simulado 1. Em nossa primeira aula, eu vou dividir essa aula em 2 aulas. Agora nós veremos as 5 primeiras questões de ciências e na aula que vem nós veremos as outras 5, porque eu vou trazer para vocês aqui o que trata cada questão, abordar um pouquinho mais a fundo. E se eu tratasse de tudo aqui agora, ficaria muito extenso o nosso vídeo. Então eu vou fazer essa separação. A gente vai ver as 5 primeiras questões no vídeo de hoje, tá bom? A prova SAEB está se aproximando, a prova Brasil, e logo nós informaremos para vocês a data da prova. Assistam todo o vídeo, pessoal, para vocês poderem verificar se acertaram as questões de ciências. Pessoal, a primeira questão de ciências, a questão 21, traz para a gente 3 fotos de lâmpadas, e vem mostrando para a gente a potência de cada uma dessas lâmpadas e a vida útil de cada uma delas. Trouxe para a gente uma lâmpada incandescente, trouxe para a gente uma lâmpada fluorescente e trouxe uma lâmpada de LED. E embaixo veio mostrando a potência de cada uma dessas lâmpadas. A lâmpada de LED tem uma potência de 60 watts. A fluorescente tem uma potência de 15 watts. E a lâmpada de LED, uma potência de 7 watts. E também trouxe a vida útil de cada uma delas. No entanto, eu já queria chamar a atenção aqui para vocês sobre os 3 tipos de lâmpadas. Nós temos aí a lâmpada incandescente, que é essa primeira lâmpada. A gente utilizava muito em nossas casas, né? Tem gente que ainda utiliza. É aquela lâmpada com aquela luz mais amarelada, tá bom, pessoal? Aí no meio nós temos uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada também muito utilizada por todos nós. E nós temos na terceira figura uma lâmpada de LED. E eu queria chamar a atenção de vocês também para a definição de potência que a questão traz. O que é a potência de um determinado aparelho, no caso aí uma lâmpada? Mas a potência também pode ser de uma TV, de um chuveiro elétrico, de um rádio, de um liquidificador, de uma máquina de lavar, ou seja, todo aparelho que vai demandar energia elétrica para o seu funcionamento tem uma determinada potência. Eu coloquei aí escrito o que é potência. A potência ela vai indicar o consumo de energia elétrica em certo intervalo de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, a potência ela é medida em watts, tá? Que é equivalente a joules por segundo. Essa unidade de medida aí relacionado à energia, no caso aí a potência, tá bom? A potência ela é medida em watts. E aí com a potência eu consigo estimar o consumo de energia elétrica que eu tenho na minha residência, tá? Em certo intervalo de tempo. E como é que eu vou conseguir então medir o consumo de energia elétrica de determinado aparelho? Por exemplo, essa lâmpada de LED. Quanto que ela está gastando de energia elétrica? Aí eu tenho que ver a potência que ela tem e também verificar o tempo em que ela permaneceu ligada. Então, a energia elétrica é igual a potência vezes o tempo. E eu tenho também a potência elétrica, né, que vai indicar esse consumo de energia elétrica em certo intervalo de tempo. Então, são grandezas que estão relacionadas. Potência elétrica está relacionada ao consumo de energia elétrica em certo intervalo de tempo. E para saber o quanto que eu gastei de energia elétrica, eu tenho que fazer essa relação da potência do aparelho com o tempo que ele ficou ligado, tá bom? Pessoal, essa lâmpada incandescente, eu vou falar um pouquinho para vocês rapidamente o funcionamento de cada uma delas, como que elas funcionam, como que elas agem, tá? Bem rapidamente. Não vou me estender muito, porque os conteúdos demandam um aprofundamento. No entanto, se eu me estender demais, o nosso vídeo vai ficar muito extenso, tá?
Então, eu estou separando aqui alguns slides para vocês relacionados a cada conteúdo. Vou falar um pouquinho de cada conteúdo abordado em cada questão e já vou para a resolução da questão. Peço que depois vocês leiam com calma, pausem o vídeo, verifiquem cada slide, tá bom? Para poder ler o que eu escrevi e assim vocês aprofundarem o conhecimento. Falando um pouquinho da lâmpada incandescente, ela possui uma passagem, né? A passagem da corrente elétrica aquece um filamento metálico. Se a gente for observar essa lâmpada, ela tem ali no meiozinho, tá vendo? Um filamento metálico. E a passagem da corrente elétrica por esse filamento vai aquecer esse filamento. E assim essa lâmpada vai emitir luz e vai emitir também calor, né? Essa é uma lâmpada que emite muito calor. A energia elétrica que passa ali, ela é transformada em luz, mas também ela é perdida na forma de calor, né? Ela é transformada em calor. Não é o nosso objetivo, né? Quando a gente coloca uma lâmpada, o objetivo dela é a iluminação, é iluminar o ambiente. Mas nessa lâmpada, a energia também é transformada em calor. Tá bom, pessoal? A fluorescente, como que acontece? Seu funcionamento. Ela tem tubos ali dentro dela e com a passagem da corrente elétrica, esses tubos então emitem luz, no entanto, emitem menos calor que a lâmpada incandescente, tá? Há tubos que com a passagem da corrente elétrica emitem luz e menos calor. E a lâmpada de LED? Nas lâmpadas de LED há componentes eletrônicos que, ao receberem energia elétrica, convertem-se em luz. Então, o funcionamento da lâmpada de LED, ela tem esses componentes eletrônicos que, ao receber energia elétrica, convertem-se em luz, gerando pouquíssimo calor. Então, se a gente for observar a lâmpada de LED, tocar nela, a gente vai ver pouquíssimo calor, muito diferente da lâmpada incandescente, que quase, né, queima a nossa mão se a gente for tocar nela, após ela ter ficado um tempo ligada. Tá bom, pessoal? E a lâmpada de LED, pessoal, se a gente for observar aí como está no nosso simulado, ela tem uma potência de 7 watts. A lâmpada fluorescente de 15 watts e a lâmpada incandescente de 60 watts. E vem trazendo também a questão, a vida útil de cada aparelho. Uma lâmpada incandescente tem 1000 horas de vida útil. A fluorescente, 8.000 horas. E a de LED, 50.000 horas. Pessoal, o que isso então quer dizer? O que isso quer dizer, a vida útil de um aparelho? É o tempo em que ele está em funcionamento, né? É o tempo de vida útil dele, é o tempo que ele vai funcionar. 1000 horas da lâmpada incandescente quer dizer que ela dura mais ou menos esse período. Ela fica, quando ela atinge 1000 horas, né? Geralmente ela queima, acontece alguma coisa, tá bom? A fluorescente, 8.000 horas. E a de LED, olha só a vida útil dela, 50.000 horas. Isso quer dizer que a de LED vai demorar bem mais para ser trocada, tá? Tem uma vida útil maior, tem uma potência menor. A gente tem que relacionar a potência com o tempo com que esse aparelho, né, esse equipamento fica ligado, no caso aí a lâmpada. Se eu pegar então a lâmpada de LED, que tem uma potência de 7 watts, multiplicar pelo tempo que ela permaneceu ligada em um dia, vamos colocar aí 5 horas no dia ela permaneceu ligada. Se eu multiplicar 7 por 5, eu vou obter um resultado muito menor do que se eu multiplicar da lâmpada incandescente a potência 60 vezes 5. Então, a gente vê que a lâmpada incandescente ela vai gastar muito mais energia. Ela vai gastar muito mais energia do que a lâmpada fluorescente e vai gastar muito mais energia do que a lâmpada de LED. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, quando vocês virem, né, estiverem diante de uma questão, vocês têm que saber interpretar tudo que aquela questão está falando para vocês, tá? Quanto maior a potência, relacionado ao tempo em que esse aparelho permaneceu ligado, maior vai ser o gasto de energia elétrica, tá bom? Energia elétrica, como eu falei com vocês, é a potência vezes esse tempo em que o aparelho esteve ligado, tá? A lâmpada incandescente, então, gasta muito mais energia elétrica, a fluorescente gasta menos e a de LED gasta menos ainda. Se for possível, né, para nós trocarmos as lâmpadas das nossas casas, que a gente dê preferência para a lâmpada de LED. Ela é mais cara do que uma lâmpada incandescente, por exemplo. No entanto,
a nossa economia vai ser muito maior. E aí a questão vem trazendo para a gente essas informações e qual é a resposta da questão 21? É a letra C. A lâmpada de LED, ela pergunta assim, a questão. A lâmpada mais econômica e a justificativa para a sua economia é a letra C. A lâmpada de LED é a mais econômica porque tem baixa potência e elevada vida útil. Ela tem uma baixa potência e tem uma vida útil muito grande, tá? 50.000 horas. Tá bom, pessoal? Turma, na questão 22, mostra um corpo humano e mostra algumas glândulas presentes no corpo humano. São glândulas do sistema endócrino. E o que são glândulas, pessoal? Igual eu estou trazendo aí para vocês essa foto. As glândulas, elas são aquelas estruturas responsáveis pela secreção de alguma substância. Né? No caso aí das glândulas endócrinas, substâncias que são secretadas por essas glândulas são os hormônios, tá bom? E as glândulas do nosso corpo, elas podem ser endócrinas, que vão lançar alguma substância no sangue, tá? Podem ser exócrinas e podem ser mistas. Exócrinas é quando elas não vão lançar substâncias no sangue, mas vão lançar sobre a pele, por exemplo, né? As glândulas sudoríparas, outros tipos de glândulas, né? Glândulas mamárias, né? Que vão secretar aí o leite para a superfície externa do corpo. Então, temos vários tipos de glândulas. Glândulas mistas são aquelas que também possuem as duas funções, que possuem a função de lançar no sangue algumas substâncias e também para o meio externo, tá bom? E quando a gente fala em sistema endócrino, a gente está se relacionando a essas glândulas endócrinas que lançam secreções, que são os hormônios, no sangue, tá? Esses hormônios, então, são lançados no sangue, por onde são transportados até atingirem um determinado local de ação, tá? Essas glândulas são lançadas no sangue, esses hormônios são lançados no sangue e vão para determinado órgão cumprir uma determinada função, tá bom, pessoal? Então, o que é o sistema endócrino? Vou passar aqui. É o conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios, que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvo sobre os quais atuam, tá? Então, esses hormônios vão atuar em determinado órgão, em determinado tecido, células, tá joia? Junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo. Então, qual é a função do sistema endócrino? Né? Que é esse conjunto de glândulas do nosso corpo. Tem a função de coordenar, tem o objetivo de coordenar todas as funções do nosso corpo. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui diferentes tipos de glândulas do sistema endócrino. E a gente vai falar um pouquinho delas sobre as mais importantes, tá bom? A gente tem a hipófise, a tireoide, paratireoides, timo, suprarrenais, pâncreas e as glândulas sexuais. Essas glândulas lançam, então, hormônios no sangue. E esses hormônios viajam pelo sangue até atingirem determinado órgão em que ele vai atuar, tá bom? Falando um pouquinho do hipotálamo, que é um grupo de células nervosas localizadas na base do encéfalo, e ele faz então a integração entre esses dois sistemas, entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. Aqui, ó, o hipotálamo, tá bom? Bem aqui na base aqui do encéfalo, bem ali no meiozinho, tá bom? Nós temos também a glândula pineal, uma glândula que dentre diversas funções, está relacionada com o nosso sono, né? Com o controle das funções relacionadas aí ao sono, tá bom, pessoal? Ela está relacionada à regulação do sono, a glândula pineal. Ela tem esse nome porque ela parece mesmo com uma pinha, tem esse formato, tá? Glândula pineal. E ela secreta um hormônio chamado melatonina, que é muito importante para a regulação do nosso sono.
Aí, pessoal, falamos então do hipotálamo, né, que é importantíssimo para coordenação dessas funções e liga, né, o sistema endócrino com o sistema nervoso, né, controla as diversas funções do nosso corpo. E aí a gente vai falar de cada glândula. Nós temos a hipófise, ali na cabeça, né, naquela base ali do encéfalo, bem no meio. A hipófise, que é chamada de glândula mestra do nosso corpo. Temos a tireoide no pescoço. Tireoide, acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, não é mesmo? Nós temos o timo ali entre os pulmões, muito importante, né? Quando a gente é criança, quando a gente é bebê, depois ela perde um pouco a sua função, essa glândula. Nós temos as suprarrenais ali, parte de cima ali dos rins. Temos o pâncreas, que é uma glândula importantíssima. Temos os ovários nas mulheres e os testículos nos homens, são as glândulas sexuais. Esse é o sistema endócrino, tá bom, pessoal? Deixa eu voltar aqui pra gente passar. Pessoal, eu separei um pouquinho, slides falando de cada uma dessas glândulas, tá? Peço que depois vocês pausem o vídeo e vejam com calma, tá bom? Estudem com calma. Falando um pouquinho da hipófise, que é aquela glândula localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro, tá? Produz diversos hormônios, né? Nós vimos que as glândulas produzem hormônios e depois lançam esses hormônios no sangue. Os hormônios que são produzidos, né, pela hipófise, dentre eles estão o hormônio do crescimento, tá? Um hormônio muito importante. É considerada a glândula mestre do nosso corpo, pois estimula o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide e as glândulas sexuais. O excesso da produção desse hormônio, que é o hormônio do crescimento, causa o gigantismo, crescimento exagerado, e a falta provoca o nanismo, outro hormônio produzido pela hipófise. É o antidiurético, ADH, substância que permite ao corpo economizar água na excreção, formação de urina. Então, a gente está vendo como essas glândulas são importantes, como o sistema endócrino é importante para o nosso corpo, porque secreta essas substâncias que são os hormônios, importantíssimos para regular diversas funções do nosso corpo. A gente viu aí a hipófise, por exemplo, secreta o hormônio do crescimento, né? E um excesso na secreção desse hormônio vai causar o gigantismo e a falta, o nanismo. Tá bom, pessoal? Nós temos a tireoide, que é aquela glândula localizada no pescoço, produz a tiroxina, hormônio que controla a velocidade do nosso metabolismo, que está relacionado também ao controle da manutenção do peso, do calor corporal, do crescimento e no ritmo cardíaco. Nós temos aí duas condições, né? Distúrbios na tireoide, né? Podem causar o hipotiroidismo e também pode causar o hipertiroidismo. E o que é isso?